Ao nos depararmos com o capítulo 53 de Isaías na Bíblia, somos conduzidos a um dos trechos mais marcantes e profundos das Escrituras Sagradas. Este capítulo, situado no coração do livro do profeta Isaías, apresenta uma profecia particularmente comovente sobre um servo sofredor. Vamos explorar este capítulo e desvendar suas ricas camadas de significado. Não se esqueça de deixar o seu like, vamos lá. Antes de mergulharmos nas nuances do capítulo 53, é importante compreender o contexto histórico e literário em que ele está inserido. Isaías é um dos principais profetas do Antigo Testamento, viveu em um período conturbado da história de Israel. O seu livro abrange um amplo espectro de temas, desde advertências contra a idolatria até visões messiânicas de esperança. O capítulo do servo sofredor é frequentemente reconhecido como uma das passagens mais proféticas e poéticas de toda a Bíblia. Sua importância teológica é imensa, pois oferece uma visão penetrante sobre o sofrimento redentor que viria a ser personificado em Jesus Cristo. Este capítulo pode ser dividido em 3 seções distintas. Inicialmente, somos apresentados ao retrato do servo sofredor, descrito como alguém desprovido de beleza física e desprezado pelos homens. Em seguida, testemunhamos sua humilhação e morte injusta, embora ele seja descrito como aquele que carrega as enfermidades e iniquidades do povo. Finalmente, somos confrontados com a revelação surpreendente de que a morte do servo não foi em vão, mas sim um sacrifício expiatório que trouxe cura e reconciliação. A figura do servo sofredor tem sido objeto de intensa especulação e interpretação ao longo dos séculos. Para muitos estudiosos, ela representa uma personificação do próprio Israel, enquanto para outros, aponta claramente para a vinda de Jesus Cristo. No contexto do Antigo Testamento, o conceito de um servo que sofre em prol da redenção do povo não é estranho. O livro de Isaías, em particular, está repleto de imagens de sofrimento e restauração. O capítulo 53, no entanto, destaca-se pela sua clareza e poder descritivo. Para os cristãos, a conexão entre o capítulo 53 de Isaías e a vida de Jesus Cristo é inegável. No Novo Testamento, diversas passagens fazem referência direta a este capítulo, identificando Jesus como o cumprimento perfeito da profecia do servo sofredor. Jesus, ao longo de seu ministério terreno, demonstrou em suas palavras e ações uma profunda identificação com o sofrimento humano. Sua morte na cruz, embora aparentemente vergonhosa e derrotada, foi, na verdade, o ápice do plano redentor de Deus para a humanidade. Vejamos juntos então essa passagem magnífica. Vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão.
ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Apesar de todo o sofrimento nas palavras de Isaías, é impossível olhar para este texto e não sentir emoção de tão lindo e profundo que é. Assim, ao refletirmos sobre esta profecia de Isaías, somos confrontados com a realidade do sofrimento humano e a esperança da redenção divina. É uma profecia poderosa que antecipa a vinda do Messias, o Salvador prometido. Somos apresentados ao servo sofredor, cujo sacrifício expiatório traria redenção e reconciliação para a humanidade. Esta profecia é amplamente reconhecida pelos cristãos como uma descrição vívida da vida e morte de Jesus Cristo, o Messias esperado. O impacto dessa profecia na humanidade é profundo e duradouro. Ela oferece esperança para os que sofrem, demonstrando o amor incondicional de Deus ao enviar seu Filho para morrer pelos pecados do mundo. O cumprimento desta profecia em Jesus Cristo trouxe salvação e perdão, transformando vidas e oferecendo um caminho de restauração espiritual para todos os que creem. Aliás, esse texto convida a considerar o sacrifício expiatório de Jesus como o ápice do amor divino, capaz de restaurar a comunhão perdida entre Deus e o homem. A mensagem do capítulo 53 ressoa poderosamente nos corações dos crentes, inspirando-os a viverem vidas de serviço e sacrifício em resposta ao amor gracioso de Deus. Ele nos lembra que, assim como o servo sofredor foi exaltado após seu sofrimento, também nós podemos encontrar esperança e renovação em meio às adversidades da vida. Apesar da clareza da profecia contida, a sua interpretação continua sendo objeto de debate e controvérsia entre teólogos e estudiosos da Bíblia. Algumas interpretações modernas enfatizam o aspecto coletivo do sofrimento representado pelo servo, enquanto outras destacam sua aplicação individual e pessoal. Independentemente das diferenças interpretativas, o capítulo 53 permanece como um dos pilares da teologia cristã, lembrando-nos do sacrifício redentor de Jesus Cristo e do poder transformador de sua ressurreição. Esta profecia é uma das joias mais preciosas das Escrituras Sagradas, oferecendo uma visão penetrante do sofrimento humano e da redenção divina. Sua mensagem continua relevante e inspiradora até os dias de hoje, convidando-nos a contemplar o amor sacrificial de Deus e a responder com gratidão e serviço. Além disso, a profecia do capítulo 53 de Isaías nos lembra da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, fortalecendo nossa fé e confiança em sua palavra. Ela nos desafia a vivermos vidas de gratidão e serviço, respondendo ao amor sacrificial de Cristo com amor e dedicação aos outros. E você, o que acha dessa profecia de Isaías? Nos conte tudo nos comentários. Haja luz